Para efeitos didáticos, podemos dividir a Revolução Francesa em várias fases, sendo uma delas a Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 ao ano de 1792. Esse período inicial da Revolução Francesa, que abrange os anos em que os constituintes redigiram uma Constituição para a França, e a fase da Assembleia Legislativa, observa-se um turbilhão de eventos marcantes que moldaram os destinos da nação. A queda da Bastilha, ocorrida no dia 14 de julho de 1789, desencadeou um processo revolucionário que se espalhou por todo o país. O medo entre os camponeses de uma reação da aristocracia que poderia deixá-los sem alimento resultou no chamado Grande Medo. Uma onda de ataques e saques contra propriedades aristocráticas, muitas vezes culminando no assassinato de seus proprietários. Esse contexto de radicalismo popular desencadeou uma série de mudanças significativas na França. Os privilégios feudais foram abolidos e, em agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um marco fundamental da Revolução Francesa que passava a afirmar a igualdade de todos perante a lei. A reação da classe média e da burguesia francesa foi de assumir uma postura conservadora para conter a radicalização popular, enquanto a nobreza e o clero começaram a fugir em massa do país e a conspirar contra a Revolução. O rei Luís XVI tentou fugir em 1791, mas acabou por ser capturado e reconduzido a Paris, marcando o fim de seu reinado em Versalhes. Nesse período, a Igreja também foi alvo de medidas revolucionárias, como a aprovação da Constituição do Clero em 1790, que buscava subordinar a Igreja francesa ao Estado, gerando a adesão significativa ao esforço contra-revolucionário por parte do clero. A promulgação da nova Constituição Francesa em 1791 estabeleceu uma monarquia constitucional, frustrando as expectativas daqueles que esperavam a formação de um governo republicano. A Assembleia Nacional Constituinte transformou-se então em Assembleia Legislativa, consolidando a formação dos dois principais grupos políticos da Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos, com visões radicalmente diferentes entre os rumos da Revolução. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias que viam a Revolução Francesa como uma grande ameaça aos seus próprios governos. A declaração de guerra contra a Áustria e a Prússia em 1792 deu início a um período de radicalização conhecido como o Terror, um dos piores e mais sangrentos momentos da Revolução, impulsionando a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes, resultando na queda da monarquia e no estabelecimento da República, que ficaria, a partir desse momento, conhecida como República Jacobina. Com a ampliação do radicalismo em pouco tempo, milhares de pessoas seriam mortas, incluindo o próprio rei Luís XIV e sua esposa, Maria Antonieta, o que fatalmente ampliou o desejo de outras nações em combater os acontecimentos da França e colocar um ponto final nessas mudanças. Com base na análise de diversos pesquisadores focados na própria Revolução Francesa, a fase denominada de Convenção
seria a segunda fase desse momento crucial da própria Revolução Francesa. A Convenção assumiu um papel central após a instauração da República em setembro de 1792, substituindo a Assembleia Legislativa. A composição da Convenção foi determinada pelo sufrágio universal masculino, marcando o fim do reinado de Luís XVI e desencadeando um debate sobre sua execução. Enquanto os girondinos defendiam o exílio de Luís XVI, os jacobinos aclamavam por sua execução. A descoberta de evidências associadas ao rei ao esforço contra-revolucionário selou seu destino, e ele foi guilhotinado em janeiro de 1793, marcando o início do período conhecido como o Terror. Sob a liderança dos jacobinos, especialmente Maximiliano Robespierre, a Convenção radicalizou a Revolução em uma tentativa de impor uma ampla agenda reformista. Apesar de ser a instituição principal, os jacobinos impuseram suas políticas através do Comitê de Salvação Pública. A República Jacobina conseguiu estabilizar a situação do país e controlar as massas populares, mas a execução do rei intensificou a guerra contra os países absolutistas, que ficaram tremendamente alarmados pelo regicídio. O período foi marcado pela perseguição de opositores, com a lei do suspeito tendo levado milhares de pessoas à execução na própria guilhotina. Esse período, denominado de terror, resultou em mais de 30 mil mortes em pouco mais de um ano na França. A abolição de privilégios feudais impôs uma economia de guerra, embora tenha retardado o desenvolvimento capitalista na própria França. Tendo perdido o apoio, incluindo de membros de seu próprio partido, Robespierre, líder jacobino, acabou por ser guilhotinado em resposta à pressão dos girondinos e da alta burguesia. A reação conservadora liderada pelos girondinos culminou na reação termidoriana em 1794. Revertendo as políticas jacobinas, a convenção foi substituída pelo Diretório no ano de 1795, encerrando este capítulo turbulento da própria Revolução Francesa e, é claro, inaugurando uma nova fase onde diversos problemas também aconteceram na própria França. Com base nas afirmações desses mesmos especialistas sobre a própria Revolução Francesa, a sua terceira fase seria a fase do Diretório. Na terceira fase da Revolução Francesa, após a queda dos jacobinos, os girondinos e a alta burguesia francesa elaboraram uma nova Constituição e reintroduziram algumas das medidas como o voto censitário. Esse período foi caracterizado por um governo autoritário no qual o exército francês foi empregado repetidamente para conter revoltas populares. Houve também resistência contra tentativas de golpes por parte de jacobinos e monarquistas.
A instabilidade política e econômica na França levou a alta burguesia a defender esse autoritarismo, visto que as massas estavam descontentes, a economia estava em declínio e a ameaça da guerra pairava sobre o país. Assim surgiu o apoio à implantação de uma ditadura, liderada por uma figura forte e autoritária. Foi nesse contexto que acabou por emergir o apoio decisivo a Napoleão Bonaparte, renomado general que liderou os exércitos franceses contra as coalizões internacionais. O desfecho desse período foi o planejamento de um golpe por parte de Napoleão, que, no ano de 1799, tomou o poder na França em um evento conhecido como o Golpe de 18 de Brumário. Isso marcou o início do período napoleônico, uma era caracterizada pelo domínio do poder por parte de Napoleão Bonaparte. E é claro que essa fase foi caracterizada por grandes mudanças não só na França, mas assim também na Europa, bem como também em diversos outros locais espalhados pelo planeta. Mas, se pegarmos as afirmações e análise de outros pesquisadores, eles diriam que a Revolução Francesa foi pautada por 4 grandes fases, sendo a primeira dela a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Durante a fase da Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu entre o dia 9 de julho de 1789 a setembro de 1791, a Revolução Francesa testemunhou a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte, marcando o fim do antigo regime. Essa fase foi marcada por eventos como a própria queda da Bastilha, o Grande Medo e a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Assembleia Nacional Constituinte trabalhou na redação de uma nova Constituição para a França, estabelecendo as fases para a transição do sistema político. A segunda fase seria a da monarquia constitucional. A fase da monarquia constitucional teve lugar de setembro de 1791 a 20 de setembro de 1792. Após a adoção da Constituição que transformou a França em uma monarquia constitucional, durante esse período o poder legislativo foi investido na Assembleia Legislativa, marcando o fim do absolutismo monárquico. No entanto, a insatisfação popular e a instabilidade política acabaram por levar à queda da monarquia e à proclamação da Primeira República Francesa. Iniciando assim a terceira fase, segundo esses analistas, a fase da República Jacobina. A fase da República Jacobina, que se estendeu de 20 de setembro de 1792 até o dia 26 de outubro de 1795, foi caracterizado pelo domínio político dos jacobinos e pelo período conhecido como o Terror. A Convenção Nacional assumiu o controle após a queda da monarquia e medidas radicais foram implantadas para consolidar a revolução e combater seus inimigos internos e externos. O regicídio de Luís XVI, as execuções em massa e a repressão política marcaram esse período turbulento. A quarta fase da própria Revolução Francesa é conhecida como a fase do Diretório, que vai do dia 26 de outubro de 1795 ao dia 9 de novembro de 1799. Foi caracterizado pela instabilidade política e pelo governo autoritário. Após a queda dos jacobinos, o Diretório foi estabelecido como uma tentativa de restaurar a estabilidade política na França. No entanto, o período foi marcado por golpes, corrupção e agitação política, levando eventualmente ao golpe do 18 de Brumário, quando Napoleão Bonaparte ascendeu ao poder, encerrando assim essa fase da própria Revolução Francesa e, por que não,
da própria Revolução Francesa, mas é claro que não os seus efeitos, pois é evidente que as próprias ações, os acontecimentos que vão decorrer desse ato, iriam fatalmente marcar a história da humanidade.